Estamos de volta com o segundo bloco do Livre de hoje, entrevistando o ex-deputado, um político relevante do Estado, Rodrigues Palma, e comigo o Guilherme e a Maria Angélica. Guilherme. A gente estava conversando agora há pouco, né, sobre essa questão da dificuldade que a então presidente Dilma teve para aprovar o pacote de ajuste fiscal, que foi considerado na época o principal problema que o Brasil tinha com as suas contas. Ela não conseguiu aprovar, isso daí foi dificílimo, o próprio partido dela não apoiou esse movimento. Não estava ingovernável? O senhor não acredita que o Brasil estava ingovernável, apesar do PT ser um dos maiores partidos e uma das maiores representações no Congresso? Olha, o que acontece? Um ajuste fiscal vai mexer com todos os estados da federação, porque quando você articula para fazer uma mudança na questão do ICMS ou na questão da cobrança dos impostos federais e tal, tem estado que não aceita. Vamos para partir o imposto agora vai ser cobrado no estado de origem. Não pode. Aí o estado consumidor fala, não, é aqui que consome, não é aqui. E aí vira essa confusão. Foi o que aconteceu com a presidente, ela não conseguiu aprovar. Por que que o presidente Michel Temer, que está aí com uma rejeição, né? Dentro das pesquisas, com 90% de impopularidade, ele consegue aprovar uma reforma complicada, que é a reforma trabalhista. Por quê? Porque não deu bola para a posição de que o Estado tal vai reclamar porque o sindicato tal ficou contra. Porque não, vamos aprovar. E conseguiu fazer com que essa coisa chegasse na cabeça das pessoas. Conseguiu aprovar uma reforma que com muita mentira, que ia acabar com os direitos disso, direito daquilo. Mentira, não é nada disso. O que acabou foi com a cobrança sindical, que pagava os cartazes que são feitos contra a pessoa parlamentar. Só explicando para os nossos telespectadores, né, o imposto sindical, era um valor que era cobrado de todo trabalhador brasileiro, um dia por ano do seu trabalho, do resultado do seu trabalho era cobrado e repassado aos sindicatos, e isso parou de existir a partir da reforma trabalhista. Agora, na verdade, é facultativo, né? Quem quiser. Antigamente era automático. Era obrigatório. Obrigatório. E agora, quem quiser. Acabou. Os sindicatos estão esperando que se faça uma medida provisória ou um projeto de lei está considerando como facultativo. Ainda não existe. Ou uma compensação. Ou deixar de recolher a partir do primeiro ano tantos por cento, depois no outro ano. Mas não, acabou. A reforma acabou. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho muito relevante. O PTB nasceu. O PTB de hoje não é exatamente o PTB de Getúlio Vargas, que criou lá em 53. Mas ele tinha uma base sindical forte como elemento de ligação do Estado com o trabalhador. Não tem mais essa base. Você acha, o sindicalismo foi que nasceu nesse ambiente, você acha que nesse mundo da agora o sindicalismo está necessário, ele é necessário, ele está distorcido, o que é que está vindo? Olha, o sindicato é importante, eu acho importante o sindicato. O sindicato tem que existir, porque se você tiver um grupamento de uma profissão que não tenha um sindicato forte para reivindicar os sindicatos, não vai conseguir praticamente nada. Então, eu acho que é importante o sindicato. Agora, não pode o sindicato ser o determinador das leis, o determinador vamos dizer assim, das necessidades, dos interesses. Ele tem que defender a categoria. Hoje o que você tem? Ele estava com militância política, né? Tanto é que você vê hoje que os sindicatos todos têm partido político. A CUT é um partido político, a Força Sindical é outro partido político, aliás, CGT é outro partido político. É muito interessante a história da Força Sindical, né? Foi uma articulação do então presidente Fernando Collor, quando começaram os movimentos liderados pela CUT e pela UNE contra ele se articula com um grupo de deputados para criar a Força Sindical, para tentar se opor a esse movimento. Não dá certo, porque isso daí é um processo longo, né? Mas hoje a gente vê a Força Sindical muito forte. É verdade. Eu queria sugerir um novo tema, que mudar um pouquinho do assunto. Há uns programas atrás nós tivemos aqui o ex-governador Júlio Campos,
E foi uma entrevista muito interessante. Ele falou sobre, nessa retrospectiva, né, de trajetória política, assim, até das loucuras que ele já fez em campanha. Assim. Ele falou que ele chegou a contratar a dupla Leandro e Leonardo na época para fazer não sei quantos shows com ele, correr o estado todo e tal. Ele governador e eu vice. Isso, sim. Você era visto na chapa dele, na né? chapa dele. Isso. E aí, enfim, eu acho, se tem um tema que me fascina é como que o político lida com campanha eleitoral, com vitória e com derrota, né? Como que foi isso para o senhor na sua trajetória? Olha, eu participei de campanha política nessa campanha alegre. Na campanha alegre. O Onofre está aqui, o Onofre participou em algumas comigo. Nos ajudou muito com a sua experiência, com a sua vivência política, inclusive com as discussões dos grandes temas que nós tivemos a oportunidade de, como candidato, lançar como deputado federal. Foi o primeiro candidato que começou a lançar num programa de televisão discussões regionais. Então, sobre diversas regiões de Mato Grosso, fazendo uma análise dos seus problemas, das suas dificuldades e das soluções que poderiam ser apresentadas. Isso na época era profundamente inovador, né? Inovador. Não existia nada disso, porque a televisão, o programa de televisão era, na verdade, o cidadão se apresentar, sou fulano e tal, quero fazer isso, vou fazer aquilo, blá, 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 pronto. Aquela coisa bem enquadrada. Bem enquadrada. E nós inovamos o mapa de Mato Grosso, e dividindo as regiões e fazendo as nossas considerações. Graças à competência e a visão do Onofre, que sempre foi um... Mas e com o senhor? O senhor está fugindo da pergunta. Mas aí, o que eu acho que a campanha? A campanha alegre. Como que era a campanha alegre? Você participar de showmício. Na verdade, não eram comícios, eram showmício. Eu me lembro dessa campanha. Foi a única campanha que eu fiz majoritária, porque eu sempre era proporcional. E aí o que era? Nós éramos, o candidato a governador é fulano de tal, e nós éramos da chapa que fazia do governador, nós acompanhávamos a caravana, onde ela ia, nós íamos juntos. Eu fiz campanha com Jaime, candidato a governador, nós éramos, Jaime foi candidato a governador, e Júlio, eu fui candidato a vice com ele na chapa. E existia Caixa 2 nessa época? Hoje muito se fala de Caixa 2. Como não, é que era porque nessa não época? existia norma de campanha. Não existia assim, tem que contribuir. Não, você fazia, na convenção do partido, você estabelecia. O candidato vai gastar tanto. De onde que vinha, para onde que ia. Não existia obrigatoriedade de você comprovar o dinheiro que você recebeu. De quem que era. Tudo era Caixa 1. Tudo era Caixa 1. Ou tudo era Caixa 2 também. Tudo era Caixa 2, ninguém sabe qual é. Era o Caixa 12, 2. O que define Caixa 1 e Caixa 2? Caixa 1 é estabelecido o tribunal, aí agora chega na eleição, o Tribunal Eleitoral baixa uma norma dizendo o que pode gastar, como que pode gastar, que contribuição. Aí inventaram, na última campanha minha, inventaram um recibozinho que você dava para quem contribuiu na sua campanha. Então você anotava ali o nome da pessoa, e mandava isso para o tribunal. Pronto, ficou por isso mesmo. Palma, você só para encerrar, Maria Angélica, por favor. As campanhas eram alegres. Certo. Realmente eram alegres. Por quê? Porque existia esse show. Então, a gente chegava numa cidade, apresentação de Leandro e Leonardo. Aquilo virava... Eles no auge da carreira, né? Da carreira, né? E aí aquilo virava um sucesso, vinha muita... E aí você ficava, cada hora era um que falava, etc. E o povo lá embaixo. Leonardo, cadê você? Nós viemos aqui só para te ver. Quer dizer, a campanha alegre, mas... queriam ver o Leandro e Leonardo, na verdade. É verdade, e nós nos aproveitávamos, todos os políticos se aproveitavam desse chamariz da política. Sim. Mas a pessoa ia para a praça. Hoje você faz os comícios. Quem é que faz comício de campanha política hoje? Ainda se faz, mas... Mas você vai num comício, o que é que se arruma? É um salão com 100 cadeiras, 50 cadeiras, você bota lá 100, se tiver 50, você tira 50 cadeiras. E hoje não pode nem fazer um coquetelzinho não mais, pode, né? Não pode, nem um lanchinho não pode não mais. Tem nem água pode nem ser. Nem lanche não pode mais. Uma pergunta, agora mudando um pouco o assunto, antes do nosso eu ia provocar uma mudança mesmo. Seguir.
Eu só queria entender o apelido do senhor Titito. De onde é que vem? Isso vem de casa, da minha irmã, que parece, segundo, eu não me lembro, né? Diz que é quando eu nasci, que eu era muito pequeno, eu nasci de 8 meses, esse tamanhão aqui, mas eu nasci de 8 meses. Então, acho que era pequeno, e a criança falava, é Piquitito, e minha irmã me chamava de Titito. Pronto, ficou Titito, era mais velha que eu. Aliás, e ficou esse apelido, Titito. E para hoje, o nosso... às vezes, é até difícil, porque a gente... eu vivi a vida inteira com esse apelido, Titito. Quando eu entrei na política, não, tem que ser Rodrigues Palma. Ficou Rodrigues. Mas de vez em quando a pessoa chamava Rodrigues Palma e eu não entendia. Aí que eu fui entender que era eu mesmo. Só para lembrar o nosso telespectador que não está muito afeito à história de Cuiabá, o Palma é filho da legendária Dona Bembem. A Dona Bembem morava numa casa na Barão de Melgaço, que era a antiga Rua do Campo, né? Rua do Campo, exatamente. Um casarão antigo, típico. Ali fica entre a Pedro Celestino, entre a Voluntário da Pátria. Hoje está na Pedro Celestino, né? Não, Pedro Celestino não. Pedro Celestino não, está na Barão de Melgaço. Está na Barão de Melgaço. Entre Voluntário da Pátria e 12 de outubro. E 12 de outubro. É um casarão típico, cuiabano, janela pintada de madeira, aquela coisa toda. Exatamente. E ela ficava na janela cumprimentando as pessoas. E lá nasceram lá as festas de São Benedito, no quintal dela, né? Então, Palma tem uma raiz histórica cuiabana muito grande. Mas você está distante da política, mas não está fora. Você está fora, mas não está distante, né? Não. Eu queria te perguntar uma coisa. Hoje o político está sendo mal visto pra caramba. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que surgiu uma história aí de criminalizar a política. Você não pode criminalizar. A política existe, a política é necessária, a política tem que existir. Você tem que criminalizar o cidadão, aquele que comete o crime, seja ele político, seja ele militar. Mas essas fronteiras entre o que é a política mesmo e algumas atitudes que podem ser consideradas como crimes, elas não ficam ali muito próximas às vezes? Quem comete o crime é o cidadão, é o político, não é a política. Política é... Mas quando muitos tem muitos cidadãos cometendo, muitos cidadãos políticos aí cometendo crimes. Criminaliza o político. Por que se ainda há poucos dias aqui houve um caso de um membro de um segmento importante do Ministério Público, vamos dizer, cometeu um deslize e ninguém falou nada que o Ministério Público estava... Mas nesse caso, eu acho que o senhor está falando do promotor lá no Nortão, em que se excedeu, enfim... Isso, se excedeu. Se excedeu, estava sob... Se excedeu. E o que acontece com os políticos? Em muitos momentos, mas a atitude do Ministério Público, eu quero registrar que, pelo menos na minha opinião, foi exemplar, porque eles de imediato afastaram esse promotor, reuniram o conselho do Ministério Público, afastaram o promotor e o procurador-geral foi até Guarantã do Norte, onde ocorreu isso, para pedir desculpas aos policiais militares que esse promotor ofendeu. Diferentemente do que acontece, por exemplo, nos partidos políticos. Exato. José Dirceu foi condenado e ainda é filiado ao PT. Silval Barbosa é filiado ao PMDB. Sim, que o povo, quem que pode tirar o político? Quem pode? É o povo. Porque na próxima eleição, o povo não vota nesses políticos. Mas assim, o que me parece é que predomina um cinismo hoje. Porque assim, como que você entende que o ex-governador Silval Barbosa, fazendo tantas confissões em série, assim, confissões chocantes, continue até hoje filiado ao PMDB? Mas o PMDB... O que o PMDB... o que o PMDB pensa sobre o Silval? Isso é só um exemplo, né? Não é o único caso. Mas assim, estou fazendo um questionamento meio aberto. O que será que o PMDB pensa sobre o Silval? Né? O que o PT pensa sobre o ex-presidente Lula? Enfim, esse cinismo é que faz, eu acho, que o cidadão hoje ter essa aversão à política, a esses políticos cínicos. Mas o cidadão não tem que ter aversão à política, o cidadão tem que ter aversão a esses políticos. Essa é a minha, minha função. Eu passei 30 anos, 35 anos em política. Nunca tive uma ação contra mim, nunca andei na rua e alguém passasse para mim e falasse ladrão, safado, sem vergonha, nunca houve isso. Mas também os meios de comunicação nessa época, eles eram muito mais controlados. Hoje a gente tem as redes sociais. Não é isso não, é porque o meu procedimento era sério. Não é por causa da imprensa ou por causa de nada. O meu procedimento era sério. Pois é, então o que é que levou? Não podia admitir, mesmo se fosse hoje,
de estar na rua e alguém falar isso. Por quê? Porque o meu procedimento é sério. Sempre fui, sempre agi com Sim, seriedade. a sua postura mostra que o senhor não é um político cínico, assim, porque muitos políticos no momento desse, assim, lidam com a maior naturalidade, com acusações, enfim. A sua atitude aqui já mostra que ele, o senhor, por exemplo, ele incorporou na cadeira, né? Sim, você viu, né? Você percebeu uma mudança aí. Me desculpe. Não, A imagina. política não sai da gente, a gente sai dela, mas ela não sai do por Palma. ser enfático. Sim, eu já vi que o senhor se indignou um pouco, mas a maioria claro, dos políticos hoje não, eles não se indignam, eles tratam com a maior naturalidade Isso qualquer não é tão acusação. verdade em todos os casos. O ex-presidente Lula, ele se diz indignadíssimo em todas as aparições públicas dele. A leitura dele, né, sobre ele a mesmo. posição dele. Agora, Palma, talvez ele possa até ter razão em até algumas coisas. Quem sabe, né? Prefeito, uma Em pergunta para o algumas senhor. coisas. O senhor vem de uma época que o bom prefeito, o bom político, era o realizador de obras. O senhor, inclusive, asfaltou, se eu não me engano, esse dado pode estar errado, mas algo em torno de 90% das ruas de Cuiabá. Da época. Da época. Cuiabá é menor do que hoje, né? Mas, Hoje não chegaria a metade. mas hoje, o que torna um político um bom político? Eu queria pedir para a gente responder essa pergunta no próximo bloco. Já estamos terminando o segundo bloco e vamos ao terceiro, com o Guilherme e a Maria Angélica, aqui do meu lado direito, e o Palma à minha esquerda. No vídeo é o oposto, né? Exatamente. No vídeo... Agora que eu me lembrei que no vídeo é ao contrário, né? Nós vamos concluir o segundo bloco e voltamos em seguida com a pergunta do Guilherme, se o bom prefeito é o que faz obras.